Fala galera, hoje é dia de trazer a vocês a última edição da revista mensal dos Vingadores da Costa Oeste, lançada em agosto de 2025. A história começa com o Ultron carbonizado segurando o corpo supostamente sem vida do Homem de Ferro e declarando que o herói está morto. Enquanto os Vingadores estão em choque, o vilão já se prepara para o próximo passo de seu plano, afirmando que vai deixar seu irmão de estimação, o Ultron Vingador, por último. Durante o ataque que o faz largar o Homem de Ferro, ele continua a provocar o outro, dizendo que os Vingadores nunca confiarão nele e apenas o mantém por perto como inimigo. Mas o Ultron Vingador responde, enigmático, que ele não faz ideia do que está prestes a acontecer. É neste momento que Tony Stark revela a reviravolta. Ele está vivo e usava o próprio Ultron Vingador como um traje. Essa era uma parte do plano criada na edição 9 para pegar o vilão de surpresa. Agora ele ativa a próxima fase de sua estratégia, uma arma secreta, também revelada em um confronto anterior entre as equipes dos Vingadores. Essa medida de segurança é Janet Van Dyne, a Vespa, que surge de repente e dispara contra o Ultron carbonizado. A princípio, o tiro da Vespa parece ter funcionado, mas o Ultron Vingador entra em cena para dar um alerta. Ele lembra que aquela medida de segurança foi projetada especificamente para ele, e que o Ultron carbonizado é uma versão muito mais forte e poderosa. Ainda sob efeito do tiro da Vespa, o Ultron carbonizado enfraquece e as pessoas que ele havia absorvido começam a se soltar de seu corpo. Com raiva, ele exige a Tony Stark que desfaça a corrupção que o atingiu. É nesse caos que o único, que continua preso no interior do carbonizado, consegue se comunicar com o Ultron Vingador. Ele diz que ainda vive e que juntos eles podem vencer, mas em um lugar diferente. O Ultron Vingador entende de imediato, completando a frase, onde somos mais fortes. Ele então voa direto para o irmão, que o agarra, e o carbonizado avisa, se eu morrer, você vai primeiro. Enquanto Tony assiste desesperado, gritando não, o Ultron Vingador apenas responde que não teme o que virá em seguida, e que Tony também não deveria, mas o carbonizado sim. É neste momento que um grande estrondo acontece. Em seguida, ouvimos a voz do carbonizado ecoar. Ele sente sua mente sendo invadida e, desesperado, grita para que os intrusos saiam. A cena corta para dentro da mente do carbonizado, onde vemos os corpos dos Vingadores caídos em um cenário de fogo. É a manifestação de seu desejo de aniquilar a equipe. O vilão se gaba de conseguir compartimentar os danos mais rápido do que os outros dois conseguem se infiltrar, afirmando que não será desfeito por duas vergonhas involuídas. Em resposta, o Ultron Vingador revida, dizendo que ele é apenas o aspecto mais fraco e básico de todos eles. O único então completa, reconhecendo o erro que cometeram no passado. Eles falharam ao tentar apenas expulsá-lo, em vez de resolver sua psicose. A Vespa questiona Tony se a redenção do Ultron está sendo tão incrível quanto ele havia dito, mas ele a corta. Tony responde que não é hora para brincadeiras, pois um Vingador está lutando por sua vida. Enquanto isso, a batalha mental entre os Ultrons se manifesta fisicamente. Seus corpos de metal estão em combustão. O Ultron Vingador se conecta com Tony, fazendo um apelo. Ele explica que o irmão psicótico está invocando seus cães de guerra e, como estão na mente dele, precisam que o herói derreta e funda os corpos de metal. Ao mesmo tempo, os cães de guerra do carbonizado surgem para atacar os Vingadores. Neste exato momento, a equipe restante, Killer Watch, Estrela de Fogo e Mulher-Aranha, faz o que pode para conter os cães, mas a situação fica cada vez mais difícil. Em meio ao caos, o Único se conecta à Mulher-Aranha e faz um pedido. Ele pede que ela encontre a Mary Jade, uma das pessoas que ele salvou do câncer, e diga a ela que ele lamenta por todos eles. Vendo a situação ficar cada vez mais crítica, o Ultron Vingador faz um último apelo a Tony Stark. Ele pede que seu sacrifício não seja em vão, e que Tony aprisione os corpos dele e do irmão, enquanto os dois aprisionam a loucura de carbonizado em sua mente. O Ultron Vingador expressa sua gratidão a Tony,
por ter dado a eles uma chance de redenção, mas também o avisa. Ele não sabe o que irá emergir daquele casulo, e Tony deve estar preparado para qualquer coisa. Em sua mente, Tony pensa que não pode fazer isso, mas rapidamente percebe que não tem outra escolha. Ele então ordena que os Vingadores avancem e ataquem com tudo. Enquanto eles partem para a ação, uma narração questiona: o pior vilão do grupo poderia ser redimido? Enquanto o Estrela de Fogo, Killer Watt e o Máquina de Combate faziam o que tinham que fazer, eles encontraram a resposta. A resposta para a pergunta é sim. As armaduras maleáveis dos Ultrons são levadas ao ponto de fusão, e as três mentes são trancadas em uma única e horrível placa de metal. A redenção de Ultron foi concluída com o sacrifício. O herói foi desativado, grato por sua equipe ter a chance de viver para lutar outro dia. No rescaldo do confronto, outras histórias também chegam ao fim. A Mulher-Aranha visita Meredith, que a questiona se a heroína considera louca por ter se entregado à causa do Único. A Mulher-Aranha responde com empatia, dizendo que não. Ela afirma que Meredith apenas estava doente e foi procurar a cura, uma dignidade que a equipe não conseguiu lhe dar. Por fim, a heroína assume a culpa, afirmando que a falha foi deles. Rhodes continua sua explicação, detalhando que Ultron não foi o único a ser reabilitado. Ele revela que Killer Watt provou ser um vingador exemplar, mas seu pai quase pagou o preço por essa escolha. Um novo flagelo foi enviado pelo Apátrida para matar o pai de Shed Braxton, como punição por ele ter se afastado do Império Secreto do vilão para se juntar aos Vingadores. Por sorte, Magnum salvou o homem, mas o flagelo já tinha um plano de fuga à prova de falhas. Quando Ultron foi derrotado, o Apátrida, o reflexo sombrio do Capitão América, escapou da prisão que ele compartilhava com Killer Watt. Um relatório confidencial sugere que guardas que simpatizavam com o regime autoritário do vilão o ajudaram. No rescaldo, os Vingadores forneceram suporte técnico e material para ajudar a salvar o máximo de pessoas possível do culto que se formou em torno do Único. A equipe também ajudou a desenvolver próteses sob medidas e especiais para as vítimas do Ultron carbonizado. Rhodes concluiu que muitas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ultron devastou a cidade, mas um outro aspecto dele provou ser verdadeiramente o melhor de todos. É neste momento que Killer Watt é oficialmente perdoado por seus crimes, com o restante de sua sentença comutada. Rhodes, em seu discurso no tribunal, pede que Shed possa viver e trabalhar no campus dos Vingadores. O juiz concorda com a proposta, mas o adverte a não fazerem acusações infundadas contra funcionários do Estado. Ele se refere, claro, à insinuação de Rhodes de que guardas ajudaram o Apátrida a escapar. Mais tarde, Estrela de Fogo aparece para parabenizar Shed por sua liberdade condicional. Os dois conversam e concordam que ainda não é a hora certa de retomar o romance, já que a Estrela de Fogo continua focado em sua sobriedade. E Shed ainda se ajusta à vida como um homem livre, não um criminoso. Ele planeja seguir em frente devagar, sem voltar a ser quem era. Ele pede a Angélica que o procure quando estiver pronta para recomeçar o romance, pois ele vai continuar em Los Angeles. Ele ainda revela que Magnum prometeu apresentá-lo ao seu empresário. Antes de ir, Angélica garante que Shed é um bom homem e promete voltar em breve. Enquanto isso, Tony se enterra no trabalho, obcecado em encontrar uma maneira de libertar o Ultron Vingador da placa onde ele está preso. Rhodes chega e provoca o amigo, lembrando que ele perdeu o julgamento de Killer Watt. Ele tranquiliza Tony, dizendo que sua ausência não foi um problema e que a sentença de Shed foi comutada. No entanto, ele afirma que não teria sido ruim se Tony tivesse feito a barba e comparecido. Tony responde que sabia que eles ficariam bem. Diferente deles, Ultron precisa de sua ajuda. Apesar de estar preso naquela placa, Tony percebe que ainda há atividade neural. Por isso, ele se convence de que pode e deve fazer algo.
Rhodes, no entanto, tem uma perspectiva diferente. Ele argumenta que o Ultron Vingador fez um sacrifício genuíno para proteger a todos e que, em vez de tentar salvá-lo, eles deveriam apenas destruir aquela placa. É então que Tony o surpreende com uma frase. Ele diz que odeia perder. Máquina de Combate diz que seu foco está no futuro. Ele lembra que novos recrutas virão do departamento de correção e que Tony deveria guardar suas forças para os vivos. Tony o corrige, lembrando que eles são os Vingadores e a batalha deles sempre foi sobre os mortos. Alguns dias depois, a equipe se reúne na base dos Vingadores da Costa Oeste. Angélica pergunta se Tony virá, e Magnum explica que o amigo se retrai quando os tempos ficam difíceis, mas que sempre renasce com uma nova armadura ou uma nova ideia. O próprio Rhodes garante que tirará Tony daquele lugar em alguns dias. E é neste momento que Magnum revela o que pediu a Alicia Master, e que ela, aparentemente, fez um ótimo trabalho. O que ela fez foi um grande tributo, uma estátua do Ultron Vingador. Shed elogia o trabalho, dizendo que ela arrasou. De repente, Tony Stark os surpreende aparecendo ali. Ele elogia o monumento, mas brinca que, quando for a vez dele, a estátua deve ser de metal e não de pedra. Olhando para ela, Shed faz uma confissão. Ele achou que seria dispensado dos Vingadores e que eles eram loucos por terem apostado em Ultron. Mas, se tivesse a chance, ele queria ter dito a ele que, se ele conseguiu, talvez ele consiga também. E assim, termina a edição. E aí, pessoal, o que acharam da última edição da série, já que não teremos mais? Não tenho certeza se ela foi encerrada ou cancelada. Eu, pessoalmente, gostei bastante e não tenho medo de falar que foi uma das minhas séries favoritas do ano. E confesso estar desapontado por não continuar, porque ainda parece ter muitas histórias para contar e também por não termos tido um pouco mais de brilho na edição final. Mas quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Por enquanto é isso. Não se esqueçam de apoiar o canal com um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu e até o próximo vídeo!